Prisão domiciliar humanitária temporária. Você já tinha visto isso, Caivano? Jamais, nunca tinha ouvido falar, Pavinato, mas não é para surpresa de zero pessoas e principalmente para nós que estamos, sei lá, quantos meses tratando desses casos em que Alexandre de Moraes manda e desmanda. Quer dizer... Prisão domiciliar humanitária temporária. Você já tinha visto isso, Caivano? Jamais, nunca tinha ouvido falar, Pavinato, mas não é para surpresa de zero pessoas e principalmente para nós que estamos, sei lá, quantos meses tratando desses casos em que Alexandre de Moraes manda e desmanda. Que é disso que se trata, né? O Bolsonaro isolado, incomunicável e ameaçado, ou seja, ele continua refém de Alexandre de Moraes. Eu vi vários parlamentares, vários políticos comemorando, né, o acontecimento, o evento, obviamente imaginando que fosse completamente humanitária, mas, como você bem apresentou, é muito desumano o que ele está fazendo, e aí eu lembro que eu já disse aqui, lá atrás, que mesmo que Alexandre de Moraes, uma ou outra vez, deu uma decisão correta, e desculpa, eu divirjo de você, não é salomônica, né? Porque Salomão tinha não só conhecimento, mas sabedoria, e isso não me parece ter nas atitudes de Alexandre de Moraes. Eu tinha dito sobre a síndrome de Estocolmo. A gente não pode se acostumar... Não, mas é salomônica no sentido da pegadinha, porque para quem não sabe, o rei Salomão fez uma pegadinha. Do bebê, sim. Exatamente. Sim. Levaram um bebê. Aí uma mulher dizia que era a mãe, a outra dizia que era a mãe. Até com uma pitada de sadismo, aí ele né? o Salomão fez uma pegadinha do malandro. Então vamos pegar a espada, vamos cortar o bebê pela metade. Metade fica com uma, metade fica com a outra. Entendi. É claro que ele não pretendia fazer isso. Então é salomônica nesse sentido. Perfeito. Entendeu? Maravilha. Da pesgadinha. Sim, da pegadinha. E é exatamente isso. Então você está estritamente correto, né? Ele está sempre colocando algum tipo de mandracaria. Agora, a pergunta é, por que ainda mandracaria nós estamos... ou cojacaria, no caso dele? No caso dele, cojacaria. Cojacaria, que ele é o Kojak, né? Lembra da música? Lembro. E Kojak do carnaval. E Kojak, homem da lei. Você é do Brasil já dessa época? Eu tô de 1982 aqui. Então você tá no Era. O Kojak já, do carnaval de salão. Não, esse eu não me lembro. Hoje, grande Kojak. Imagina, a grande questão, Pavinato, é isso que eu estou falando aqui, né? Por que o Alexandre de Moraes continua mandando e desmandando? E aí nós precisamos ter muito cuidado, ainda que ele dê algum tipo de decisão que favoreça aqui, favoreça ali, um pontinho, como ele tem dado, pequenas migalhas, a gente não pode se acostumar e acabar elogiando esse tipo de migalha, não é nada elogiável. Aí isso assemelha-se, como eu estou dizendo, à síndrome de Estocolmo. Você está tanto tempo refém daquela mesma pessoa que você acaba se acostumando com o que ele te dá, com essas migalhas e até agradecendo quando ele o faz. Não há nada a agradecer, ele está mantendo o Bolsonaro refém. Há apenas uma troca material de local, né? Bolsonaro está indo para casa, vai ficar mais confortável, mais bem assistido. No entanto, vai continuar sendo refém, vai continuar sendo torturado diuturnamente, porque imagine sofrer buscas dentro da sua própria casa, para ver se tem alguma coisa, para ver se plantaram alguma coisa, enfim. Não deveria estar acontecendo nada disso, fora que é o que nós dissemos aqui, o 117 da LEP, da Lei de Execuções Penais, fala só no requisito para poder conceder a humanitária, a domiciliar. Não fala no tipo de coisas que você tem como juiz o direito de fazer. Não há no ordenamento jurídico esse tipo de coisa, Pavinato, justamente porque é tortura, e a tortura, ela é vedada no ordenamento jurídico brasileiro e na Constituição Federal. Então nós temos um juiz inconstitucional que continua praticando suas inconstitucionalidades e, pasmem, ninguém faz nada, apesar de termos mais de 129 milhões de motivos dele já ter sido afastado. Olha, falar em juiz inconstitucional, eu gosto de deixar aqui as minhas posições bem claras. Juiz inconstitucional
um juiz ilegítimo perante os critérios da Constituição. Então, nesta corte, nós temos o Toffoli como juiz inconstitucional, que não tem notável saber jurídico, o Dino, que é um político que não poderia ser ministro, e o Cristiano Zanin, que também não tem requisitos de notável saber, o Cássio Conká, também, que não tem requisitos de notável saber. Agora, o Alexandre de Moraes, ele cumpre os requisitos objetivos, mas portanto, constitucional. Uhum. O Alexandre de Moraes é um juiz inconstitucional no ponto de vista do petismo, porque ele é um juiz conduzido ao cargo por um presidente golpista, que é o Michel Temer, no ponto de vista do petismo. Então, ele é inconstitucional nas suas ações, mas no seu estar lá, ele é inconstitucional para o petista, que acha ainda que a Dilma sofreu um golpe. E eu me referi, Pavinato, como ele sendo um juiz inconstitucional, na violação de direitos humanos. Porque muita gente troca, por conta do documentário do querido Sérgio Tavares, né, que fez aquele documentário com o título The Fake Judge. Acho que o título é um pouco infeliz. Porque ele não é um falso juiz, ele é um verdadeiro juiz. De acordo com o sistema jurídico brasileiro, sim, ele cumpre os requisitos para ser juiz do Supremo. Que é a escolha pelo presidente, muito embora a Constituição brasileira não diga que é o presidente da República quem escolhe. É uma tradição, a Constituição, né? diz que o presidente da República é quem nomeia. Exatamente. E nomeia depois de aprovado na sabatina do Senado. Portanto, a escolha não foi fincada na Constituição. Eu até cheguei a conversar com a Cíntia Chagas na época para ver, fazer uma análise para semântica. ver todas as leituras de acordo com a sintaxe, a gramática, a semântica, e de fato, a Constituição ela diz quem nomeia, que é o presidente, e ele nomeia depois da sabatina, Exato. que quem faz é o Senado. Mas a Constituição não diz quem indica, não diz. Então poderia haver uma concorrência, o presidente indica um, cada líder indica outro, o Senado sabatina todos e o presidente ele nomeia, aí sim, aquele que for aprovado na sabatina. Poderia haver até uma lei complementar, então. Exato, né? merece uma lei. Mas é claro que o Supremo virá, porque o Supremo é a CCJ do Congresso e vai falar que é inconstitucional o Legislativo legislar, como o Supremo sempre faz. Então, do ponto de vista objetivo, o título fake judge é fake, porque ele é um real judge. Só que ele atua de maneira abusiva. Só que ele atua de maneira fora da lei. Mas ele é, sim, um juiz que atua fora da lei. Porque não é porque alguém é juiz que não comete crimes. Da mesma maneira que um juiz comete crimes, um bandido comete crimes. E da mesma maneira que um bandido é vítima de crimes, um juiz pode ser vítima de crimes. Aí o